A paz do Senhor, aos irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2021 acerca do Gênesis. E a lição de hoje, a lição de número 3, está inserida no capítulo 3 de Gênesis. O título da lição fala tentação, queda e promessa de redenção. Os objetivos da lição, como sempre, são três. O primeiro objetivo é reconhecer nossa condição de pecadores. O segundo objetivo é descrever as consequências do pecado. E o terceiro objetivo é receber a salvação oferecida em Cristo. O texto áureo diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento ou entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. A verdade prática fala: o pecado e a queda do primeiro casal não deixaram Deus surpreendido. Antes, revelaram um maravilhoso e sacrificial plano de redenção. Até porque, quando Deus cria o homem e a mulher, que nós mostramos lá no capítulo 5 de Gênesis, Deus cria, no mesmo dia que ele cria o homem, ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E quando ele cria, ele já vê a queda do homem. Deus não viu a queda do homem depois que ele formou e colocou no jardim do Éden. Ele viu e ele já tinha traçado um plano de salvação, um plano de redenção. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que ele já matou o cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, na criação, antes da fundação do mundo, Deus já tinha sacrificado o seu filho Jesus. E aí só veio a acontecer no tempo, no Cronos, né? Há quase 2000 anos atrás. Pois bem, em Gênesis, a introdução diz: qual a origem do mal, né? De onde vem a nossa inclinação para ele? Nesta lição estudaremos a origem do pecado e as consequências deste para a espécie humana. Em Isaías 45, 7, o profeta já fala que Deus cria o mal. Deus criou todas as coisas e ele criou o mal, né? Então, o primeiro ponto fala a tentação. A tentação é algo comum a todos os seres humanos. Não há salvo-conduto para ninguém. Inclusive, o próprio Jesus foi tentado. Tentação não é pecado, como está lá em Tiago. Pecado é ceder à tentação. Mas ser tentado não é pecar. E aqui, o tentador, né? O diabo se apodera da serpente, que era o animal mais astuto, e até hoje os espíritos imundos procuram aqueles que se acham mais astuto, aquele cara mais descolado, aquele jovem mais descolado e tal, que diz que os outros são trouxa. Então, esse tipo de gente são presa fácil para os espíritos imundos. E aqui o segundo subtópico do primeiro fala a liberdade humana. Então a serpente disse à mulher, né? O pecado aqui, o erro da mulher foi ter dado ouvidos à serpente, não ter conhecimento das escrituras. Porque quando a serpente chega para ela, Deus já havia falado para ela, para Adão, quando ele plantou o jardim do Éden, que estava pronto para colher, ele coloca o homem no jardim do Éden e dá as diretrizes. Ele diz: de tudo pode comer livremente. Ele começa com a liberdade, ele começa com um sim. Ele começa com a permissão, ele não começa com o não, com a negação. Mas aí, por falta de conhecimento dessa palavra, o Satanás diz: é assim que Deus disse, não podereis comer de nenhum do fruto do jardim. Olha só, colocou dúvida no coração da mulher.
Aonde entra a dúvida é porque não tem o pleno conhecimento da verdade. É por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Liberta de qualquer coisa. Primeiro, você sabe a verdade, você não vai nem ouvir mentira. E foi o que aconteceu. A liberdade humana. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque a mulher disse: não, do fruto que está. Inclusive, ela acrescentou duas coisas que Deus não disse. Deus disse que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não disse aonde é que ela estava no jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não, a Bíblia não diz a localidade dela. Mas aí a mulher acrescenta duas coisas que Deus não diz. Deus não falou também que ela não podia tocar na árvore. E a mulher disse: olha, da árvore do que está no meio do jardim, nós não podemos nem comer e nem tocar. Olha só, não tem nada a ver com o que Deus havia dito. E isso continua distorcendo muito na igreja a palavra do Senhor, aquilo que Deus não disse. Muito se fala de coisas que tem na Bíblia e não tem. Por exemplo, você pode dizer: na Bíblia até está escrito lá que nenhuma folha, que não cai nenhuma folha da árvore se Deus não deixar. Não existe isso na Bíblia. O mais próximo disso que tem é a árvore, ainda no Gênesis. Aliás, no Salmo de número 1, onde diz que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, né? E ali fala das folhas, né? Que as folhas não murcham, porque estão plantadas junto ao ribeiro de água. E são muitas coisas que não estão na Bíblia, a pessoa acaba achando que está na Bíblia porque não lê a Bíblia, não tem curiosidade de ler a Bíblia, né? Faça por ti que te ajudarei. Isso também não está na Bíblia, né? Está no Salmo 1 também. O salmista dizendo que aquele que teme ao Senhor, né, não anda no caminho dos pecadores, né? Não se assenta na roda de escarnecedores. Então, as pessoas colocam coisas que não estão na Bíblia e é o que fica, porque as pessoas não lêem a Bíblia. E aqui nós temos o terceiro e último subtópico do primeiro, que fala o pecado. Pecado é errar o alvo. O problema de Adão e Eva não foi ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi ter virado as costas para a árvore da vida que eles podiam comer livremente. Quando eu viro as costas, quando eu digo não para aquilo que Deus quer para a minha vida, eu automaticamente vou cair naquilo que Deus não quer para a minha vida e que não é bom. Então esse foi o que aconteceu. Quando eles viram as costas, quando eles não mais se interessam mais só pela árvore da vida, eles estão agora dizendo não para Deus, à vida, e preferem a morte. O segundo ponto, aqui fala da consequência da queda. Quando o homem cai, né, a separação do homem, quando não foi Deus que se separou do homem, nunca houve uma separação de Deus com o homem. Pelo contrário, é o homem que se separa de Deus. A aliança, quando quebra, a aliança entre o homem e Deus, nunca é quebrada de cima para baixo. Ela sempre é quebrada de baixo para cima. Sempre é quebrada pelo homem. E mesmo o homem caído, o Senhor continua descendo, o Senhor continua vindo atrás do homem. E aqui aconteceu quando Adão peca e Deus vem atrás, como vinha sempre na viração do dia. Deus poderia não ter vindo mais, Adão desobedeceu, caiu, pecou, vou criar outro homem, vou formar outro homem, mas não, Deus continuou vindo, porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós, seres humanos, agora Deus não. E aqui, nesse terceiro e último subtópico, ele fala justamente disso, né? Gênesis 3 trata dos efeitos imediatos do pecado. Né? O pecado nos distancia de Deus, não é que Deus se distancia da gente. Ele continua vindo atrás da gente, continuou vindo, veio através de Jesus e continua vindo através do Espírito Santo e continua convencendo o homem do pecado e do juízo. Vamos para, nesse segundo ponto, a consequência do pecado, aqui o segundo subtópico, expulso do jardim. Deus expulsa o homem do jardim, não foi para punir o homem, foi para salvar o homem. Porque se Deus não tivesse tirado o homem do jardim após a queda, após o pecado,
ele teria comido da árvore da vida e viveria para sempre no pecado. Mas Deus, para proteger o homem, ele tira o homem do jardim e protege a árvore da vida. É a mesma árvore da vida que está lá em Apocalipse, que ela simboliza Cristo. E novamente o Senhor Jesus promete que nós vamos comer da árvore da vida, né, quando ele vier buscar o seu povo. E o terceiro subtópico do segundo ponto fala sobre a morte. A morte, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? Então essa morte, ela foi justamente essa separação, a pessoa se esconde. Quando Deus desce na viração do dia e Adão, ouvindo que Deus se aproximava, se esconde. Mas esse esconder aqui não é como se Deus não soubesse onde ele estava, pela pergunta que Deus faz. Adão, onde é que tu estás? Quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo, onde é que tu está dentro de mim, no teu espírito não tem mais conexão com o meu espírito. Não é que Deus não soubesse onde é que Adão estava, como se ele estivesse procurando ele atrás de árvores. Ainda que Adão estivesse se escondendo, mas Deus não é pego de surpresa e não tem nada escondido diante de Deus. A palavra de Deus diz que tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Então, quando Deus faz aquela pergunta, ele está dizendo, onde é que tu estás, Adão, que o teu espírito não tem mais conexão com o meu. O que houve, né? Porventura, tu comeu da árvore de que eu te falei que não era para comer, né? Aí vem uma situação que até hoje permeia, né, a diferença entre a pessoa que serve a Deus e que realmente se arrepende. É que ele chega diante de Deus e diz, eu pequei. Mas no caso de Adão, ficou passando de um para o outro. Ele disse que foi a mulher disse que foi a serpente, e aí a serpente olha para o lado e não vê mais em quem botar a culpa. Mas que sejamos como Davi, que ao pecar, assume o seu pecado e se arrepende. O terceiro ponto fala da promessa de redenção. Essa promessa de redenção ela já veio na criação, antes que o mundo fosse formado, antes que o ser humano fosse formado, ainda na criação, Deus já sabe tudo de antemão, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E aqui, nessa promessa, Deus busca o homem, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou onde tu estás, né? Como nós já tínhamos falado. E o preço da redenção foi o preço de sangue. Deus agora mata um animal, ali o primeiro animal, o primeiro sangue derramado, porque em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o primeiro animal ali é morto para fazer as vestes, porque o homem tinha feito veste de figueira. E nunca a figueira na Bíblia fala de coisa boa. Sempre a figueira ela traz coisas que não agradam a Deus. Quando você vai ver, Jesus passa por aquela figueira e ela está frondosa, mas não tem fruto. Depois tem uma figueira plantada no meio da vinha, que também o dono da vinha pede para arrancar. E o agricultor pede mais um ano, vou arrumar, eu vou podar, eu vou regar para ver se não der nada no outro ano eu corto. Então a figueira brava, a figueira ela nunca tem a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é a videira verdadeira. E aí o Adão pega folhas de figueira para se vestir com a sua mulher. Ou seja, vestimentas humanas, né? Situações mal resolvidas, pecados não confessados, arrependimentos não colocados diante de Deus. Isso é figueira. Mas quando se vem para a videira, você é real, você se derrama, você se apresenta diante de Deus e se coloca diante de Deus, como Davi diz, eu prefiro cair nas tuas mãos do que na mão dos homens ou dos meus inimigos, porque eu sei que tu é misericordioso. Então aqui, a questão aqui da mulher também no capítulo 3, que daqui sai aquela promessa, né, que de ti, mulher, sairá, nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Aqui tem uma situação que leva para a igreja, e não apenas falando da mulher em si.
está lá em Apocalipse capítulo 12 também. E ali fala da descendência. A descendência da mulher é a igreja, e não Jesus, né? Literalmente Jesus. Fala da igreja. O filho vencedor não é Jesus. O filho vencedor é aqueles que vão ser colhidos primeiro, que Jesus vem buscar quando ele diz em Apocalipse que ele vem como um ladrão. Então ele vem buscar o filho vencedor, Apocalipse 3, né? Está falando ali que aquele que vencer vai assentar no trono com Jesus, porque o trono de Jesus está vazio. Jesus venceu e se assentou no trono com o Pai. E aí aqueles que venceram, o Senhor vai vir buscar e assentar no trono com ele, no trono de Jesus, que está vazio, e ele só vai se sentar quando vir buscar os crentes vencedores. Então isso para um outro estudo, uma outra oportunidade, acerca a descendência. O teu descendente, a descendência fala do filho varão da mulher. O filho varão da mulher não é Jesus, é os vencedores, os crentes vencedores que vão ser tirados da terra antes da tribulação. Esses são os filhos vencedores. E é aqui o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, e procure, e pergunte, e nós estamos aqui também para entrar nesse questionamento. Não se dê por satisfeito só com a revista, procure. Nós não podemos trazer, só transliterar da Bíblia para a revista. Nós precisamos pegar, além do que está escrito na Bíblia, e pegar o que é espiritual. Porque senão a gente vai ficar só com o literal, como aconteceu no grego e no latim, e isso é um prejuízo muito grande. Que Deus abençoe a todos. Amém.